bom, então estamos ao vivo mais uma vez. Olá você que nos segue, nos acompanha no podcast Qual é a Sua? Saiba você que esse mesmo episódio vai estar também sendo apresentado, lá, sendo postado no podcast É Isso Aí Rec. E eu aqui, e o Dom William Santiago. Continua de Compostela ou não, Dom William? Vou voltar a outra cidade. Eu gostei que é na Galícia, né? Da Galícia. Terra dos meus ancestrais. Então vamos continuar. Eu aqui, Emerson Fugêncio, hoje ocupando a cadeira número 1 do podcast Qual é a Sua? Com o nosso querido amigo Dom William Santiago de Compostela, cadeira número 2. Aí você nos lembrou que a cadeira número 1 não é sua. Por que você está nela hoje? Cadeira número 1 hoje falar? No episódio alusivo ao Natal, nosso episódio número 70, William. 7,0. Lembra até o tricampeonato, né? Nosso episódio 70. Nós tivemos que dispensar, liberar, permitir que ele fosse embora sem a nossa autorização. O Mauro Maniverni foi um abraço para o Mauro, né? O Mauro que está lá em Paranaguá agora. Um abraço para você. Acompanhando a amada. Primeiro podcast sem ele, né? Verdade. Já fizemos alguns suprindo a falha dele ali por trabalho, por viagem, mas hoje oficialmente sentimos a sua falta aqui, Mauro. Vai fazer muita falta no nosso podcast. E estamos reorganizando o podcast para 2026, né? Repaginando. Gostou? Alguma coisa. Repaginando. O podcast chama-se Qual é a Sua? E hoje nós temos aqui um entrevistando, porque o entrevistado é só depois que termina a entrevista, tá? O entrevistando, e o nome dele é Alexandre Kaufel. Você vai conhecer pela própria boca dele, ele tem muita coisa para contar. É muito curiosa a conversa que nós tivemos aqui nos bastidores. Eu tenho certeza que você vai adorar, então já vai lá e já clica aí no compartilhar, no curtir, já ativa o sininho, manda pro seu amigo. Se você gostar, depois você pega e tira o curtir, não tem problema. E o episódio o nosso podcast chama Qual é a Sua? Que é a pergunta que o Dom William vai fazer pro Alexandre Kaufel nesse momento, né, Dom William? Isso. Já sabemos qual é a sua, de ler sobre você, de contato também aqui na cidade e tal, mas de viva voz, diga para nós, qual é a sua? Bem, né? Difícil falar sobre mim, mas... Eu sei que são muitas as suas, hein? São muitas as minhas. Mas primeiro, boa noite, William. Boa noite. Emerson. Eu sou um professor, escritor, pai neurodivergente, cristão atípico. Eu sou muitas coisas, né? E já fui chamado de muitos nomes também. Nomes bons? Bons e ruins, né? Alguns alunos mesmo me chamam de nomes bons e outros de nomes ruins. Mas, enfim, eu sou o Alexandre Kaufel, né? E esse não é o meu nome real, é um nome que eu sou conhecido, é uma homenagem que eu faço à minha mãe, né? Que me deu a educação para ser um escritor. Então, como escritor, eu assumi essa identidade de o Alexandre Kaufel. Mas qual é o seu nome real? Não? É Alexandre de Souza Heideck Pereira. Mas de todo jeito tem alemão aí no meio, né? Sim. Heideck é porque é o sobrenome da minha esposa. Quando eu me casei, eu peguei o sobrenome dela e ela pegou o meu. Daí a gente fez um escâmbio de sobrenome e a gente ficou família Heideck Pereira, né? Eu fiz isso. Já tá inovando. Já começa diferente. Porque a gente é atípico. Aquela coisa de a mulher tem que pegar o sobrenome do marido. Eu achei machista demais e a gente é diferente. E ficou assim, ficou legal, né? E a gente fala, coisas que acontecem na casa dos Heideck Pereira não acontecem em outro lugar, né? Que meu filho às vezes me vê saindo do quarto vestido de doutor da peste negra. Ele fala assim, o papai tá vestido de cocó. Você tem o bico? Tem o bico, ele não se assusta, ele acha engraçado, interessante. A gente é atípico mesmo. Meu filho também de 4 anos também é autista, então essa coisa lúdica ajuda ele, é uma forma que a gente tem de educar, é algo que a gente gosta, né? Você falou esse também aí é autista. Eu sou, né? É que eu sou. E, assim, nós somos diagnosticados, né? Eu fui diagnosticado tardiamente. Isso explica também, como eu falei foi um alívio saber isso, porque explica por que eu sofri de crises de depressão durante a minha adolescência e a vida adulta.
Eu sou dislexo, um escritor dislexo, né? Eu sou dislexo, eu tenho dispraxia, eu tenho dificuldade para amarrar cardaço, girar chaves, e consigo desenhar, né? Então, assim, eu superei muita coisa que eu achava que eram limites físicos meus e que eu não sabia a origem, achava que era simplesmente um defeito De de fabricação. fabricação. E é muito, assim, é um alívio saber que é uma neurodivergência. Agora eu sei lidar com ela. Eu sei como orientar o meu filho, que é pequeno, ainda tem 4 anos. É uma coisa, foi um alívio para mim. É me autoconhecer dessa forma. Então, por isso eu disse, também sou. E não é fácil ser pai de uma criança neurodivergente. Eu e minha esposa, às vezes, a gente tem um nível de cortisol no sangue similar a uma pessoa que sobreviveu ao Holocausto. Pelo menos é o que a ciência diz. Que os pais de crianças neurodivergentes se sentem tão reféns da situação, da condição da criança, que ficam como se tivesse um estresse pós-traumático. Então, saber e sentir isso é só quem é e quem tem, né? Para julgar, a gente até fala, julgamento, todo mundo julga. E isso é o que mais dói pra gente, é o olhar de julgamento das pessoas. É alguém olhar o meu filho se divertindo imaginando ondas sonoras enquanto ele tá curtindo música e com um olhar de dó. Cara, isso me dói muito o coração. Ele não precisa da pena de ninguém, ele só precisa da compreensão e do acolhimento. É o que nos faz mais felizes do que dói pena, né? Ainda bem que a ciência explica essas coisas, porque lembro de várias pessoas da minha época assim que provavelmente tinham e eram assim, ficavam à margem da sociedade, à margem das brincadeiras. Não tinha espaço, né? Não tinha espaço, Tinha porque vez, não tinha espaço. isso é a dislexia, né? Todas essas coisas. Agora você falou neurodivergente. Neurodivergência, explica para nós aí. Hoje a gente tem essa nomenclatura, né? Neurodivergência, transtorno. Entra o quê? O autismo, o TDAH, são coisas que são transtornos do neurodesenvolvimento. Então ela é divergente porque não é atípico, é diferente. O nosso cérebro funciona diferente. Não é um defeito, não é uma deficiência. Só pensamos e vemos o mundo de uma forma diferente. Então é neurodivergência. A gente ouve as coisas, a gente presta atenção em sons que todo mundo escuta. Só que, pra mim, pro meu filho, a gente... Olha, tem um barulhinho diferente ali no meio. Então a gente consegue perceber o mundo um pouquinho diferente, a luz um pouco mais intenso, ou a gente começa a imaginar, a gente viaja muito, né? Meu filho, com 2 anos de idade, já criava histórias. É uma coisa que não é comum para uma criança. Então, sim, viver o mundo de uma forma diferente. Então, aí que vem a neurodivergência. E tem muitos transtornos da neurodivergência. Acredito que tá numa sintonia diferente, tá num tom diferente. Não uma sintonia, não, né? Um tom diferente. Porque assim, tem coisas que são interessantes e tem coisas que não são para um neurodivergente, né? O hiperfoco também faz isso, né? Então, eu tenho hiperfoco em mitologia e história. Eu gosto muito de falar sobre história e hiperfoco, vamos esclarecer, seria aquela obsessão por... Isso, hoje está muito latente essa nomenclatura do hiperfoco, inclusive fora do universo. Sim. Né? Das neurodivergências. Quem gosta de alguma coisa demais fala que tem hiperfoco também, né? Hiperfoco. Às vezes o hiperfoco é um tipo de neurodivergência, mas não precisa ser autista, sabe? Tem o espectro expandido do autismo, que são pessoas que têm um comportamento de autista, mas não são. Então, pode ser que essa pessoa tenha um hiperfoco porque está dentro do espectro expandido. Mas também é uma armadilha de 2 gumes, né? Uma faca ali que os meus alunos sabem disso. E às vezes, quando eles querem me enrolar, eles puxam uma história ou uma mitologia e falam uma coisa muito absurda, errada, só para que eu me vire e fale, não, tá errado isso, e começar a puxar só para me enrolar e perder uns 20 minutos de aula.
Olha, isso me faz Sabe que, lembrar sabe que você vai querer explicar nos mínimos detalhes, né? Apesar que depois eu dou um show de aula pra eles, depois que eles nunca tinham visto antes. isso eu vi muito na minha carreira estudantil, vários professores que a gente fez, pergunta isso para ele desviar o assunto, aí ele só falar naquele assunto, pronto, passava a aula. Exato. Vamos E aí que vem enrolar. minha criatividade de escritor, vem nisso, né? Essa paixão pela mitologia, desde criança, eu sempre gostei, né, de história, eu sempre gostei de coisas bem lúdicas, né? Principalmente, até falo pra minha esposa, eu sou um cara da luz, né? Mas eu já flertei muito com a escuridão, daí eu sou um pouco gótico. Então eu gosto de misturar essa coisa meio Tim Burton de estéticas e etc. Então, Universo. falar para os nossos Televidentes? televidentes, né, que Esse é nós mais vamos uma palavra criada. Televidente é diferente. Televidentes. a nossa, Eu vou até pedir aqui, atrapalhando, nós estamos com o Lorenzo na técnica hoje aqui, isso né? Ô Lorenzo, abre o teu YouTube ali, dá uma olhada, vê se o pessoal tá com. Se o áudio tá bom, se o vídeo tá bom, que acabou minha bateria aqui, eu ia dar uma olhada, acabou minha bateria. O ao vivo tem essas boas condições características. Esse povo não tá xingando a gente aí ainda. Meu Deus. Daqui a pouco somos Aí, ó, cancelados. fala da caixa de Pandora, Xandão. Olha aí. Esse É ao vivo, é ao vivo. Esse deve ser o Lindenberg. O Lindenberg gosta. É uma história que a gente criou lá em. A gente tinha uns 19, 18 anos. Eu não lembro. O Lindenberg eu acho que vai lembrar mais. Mas foi entre 99 e 2000. Tinha aquela coisa do clone, né? Lá a Ovelha Dolly, na década de 90, e Bug do Milênio, Tecnologia e Fim do Mundo. E aí eu bolei uma história, eu chamei ela de Caixa de Pandora, porque era o homem abrindo a caixa de Pandora da ciência. E eu sempre fui e sou fascinado por ficção científica. E o Lindenberg é um cara que topava essas loucuras, né? Um amigo meu lá de Santa Terezinha, hoje ele tá em Curitiba. E aí hoje a gente sabe que ele estava mais classificado como uma distopia tecnológica. Esse que interagiu aqui. Isso, era uma distopia tecnológica. Falava de uma sociedade de pessoas que pagavam para que quando elas morressem fossem a consciência transplantada em um clone. Não um clone dela, mas um corpo geneticamente melhorado. Tanto com implantes cibernéticos quanto melhoria genética. E aí eles eram conectados o tempo todo numa espécie de comunidade. Aí eu já puxo um pouco eu não vou pronunciar errado o nome do criador de Star Trek, mas ele tem uma série chamada Terra, Conflito Final, que poucas pessoas conhecem, em que tinha uma raça de alienígenas que eu achava espetacular, que eram os Taylor, né? Eles eram conectados em qualquer canto do universo por uma comunidade psicicamente. Então eles nunca se sentiam só. E eles sempre estavam satisfeitos espiritualmente porque não se sentiam só. E essa raça, esse povo, essa humanidade nova, estava conectada dessa forma e criou-se uma religião. E é claro que uma religião antiética, porque não tem nada de. Não há um Deus, a tecnologia é um Deus, o ser humano é um ser humano modificado, e é claro que há um conflito ali, né? Então a Caixa de Pandora era esse cenário distópico da tecnologia a níveis um pouco antiéticos, né? Porque não teria o contexto da morte, né? Não É teria. só a morte do corpo, ou talvez muito mais contextual a morte do que agora. Isso. Esse é o Alexandre, você que está nos acompanhando aí. Eu conheci o Alexandre, conheci um pouquinho antes do que eu conheci o Dom William. Foi numa feira do livro que ele estava verdadeiramente vestido com o cocó dele aí. Cocó. Cocó. A inauguração da fantasia do cocó. Minhas fantasias, Sim, era o personagem de um dos seus. É o personagem de um dos seus livros? Sim, é. A minha esposa ela faz hoje as fantasias que eu uso. Naquela época a gente tinha que improvisar com outras coisas, né? O que tinha. Foi um tempo um pouco Ela diferente. também escreve? A minha esposa ela não escreve oficialmente, mas a gente está com um projeto agora de um livro infantil
que fala sobre a experiência de ser pais de uma criança neurodivergente. Então, e também com fantasia. Então, esse projeto é pro ano que vem. E aí vai inaugurar a carreira da minha esposa como escritora, como co-escritor, junto comigo. E ela escreve muito bem. Ela que me ajuda a revisar, porque eu sou dislexo. Ela que faz a revisão. Ela fez a revisão do livro da Dani, que esteve aqui também com vocês. A última edição do livro da Liza também foi ela que fez. Ela é uma ótima revisora, minha esposa. Qual o nome dela? Andrea Cristina Heideck, amor da minha vida. Eu sei que ela tá assistindo, eu te amo. Dado o recado. Dado o recado. Ao vivo! É, ao vivo. Eu sempre falo que amo ela. Nós tivemos há pouco na Feira do Livro, foi um momento que a gente transitou com muitas pessoas, mas não deu para conversar com todo mundo, né? Fizemos novas amizades, encontramos velhas, antigas amizades. Parece que não deu para conversar com todo mundo. Mas surgiu um grupo novo. Sim, realmente. Surgiu um grupo novo aí. Isso vai dar bons frutos. Alexandre, a gente falou querendo ou não, nós fomos lá no final da entrevista, voltamos pro início, partindo do meio, mas eu acho que já elucidou, assim, já respondeu bastante coisa, o que seria o norte da nossa conversa, mas não é uma conversa planejada, tem nada premeditado aqui. Você acredita, então, que o escritor, Alexandre, nasce nessa tua ansiedade, nesse teu desconhecimento do que você vivia, que hoje você conhece? Sim. E o que foi esse escritor, assim? Daí o que ele queria colocar para fora? Porque o escritor quer pôr alguma coisa para fora, né? Então, até assim, conversando com a Laís esses dias atrás, na Feira do Livro mesmo, o escritor às vezes ele escreve sem a ideia inicial de passar uma mensagem. Mas a gente passa. E quando eu comecei a temar que eu queria ser um escritor, foi porque eu era dislexo. As pessoas falavam que eu não sabia português, que eu era burro, que eu era retardado. Mas é porque eu via as letras dançando na minha frente, né? E quanto maior o meu estresse, pior era, né? Mas eu tinha histórias. E assim... As histórias não precisavam de letras, né? Exato. Então, As histórias nasceram em rodas de conversa, né? Em fogueiras. Um tema aí, baile das letras. Letras. Dançantes, né? Imagina assim, as letras uma dançantes. mistura de esquizofrenia com dislexia. Qual seria a trilha sonora? Deixa pra próxima pergunta. Então, aí a minha mãe, sempre. A minha mãe, ela não é muito chegada em ler, né? Infelizmente, mas eu digo que o meu gosto por livros foi por causa dela. Ela lia histórias pra mim pra dormir. E ela desenhava pra pintar em tecido e bordar. E eu gostava de imitar os desenhos. Então a minha habilidade de desenho e vontade de ler, de escrever, vem dessa raiz. E aí eu criava as minhas histórias, porque eu ficava muito tempo sozinho, não tinha amigos, as pessoas não interagiam comigo. Eu passei anos assim, olhando pro teto, assistindo na TV, lendo. Então, o escritor, a princípio, ele é um grande consumidor de histórias. Porque as grandes histórias é que fazem a diferença. Tudo. Você pode ver, o cristianismo é baseado numa grande história, a história de Cristo. As histórias dos grandes líderes religiosos. A história de um país traz o seu... Tudo é baseado em grandes histórias. E eu consumia essas histórias e dentro de mim elas brotavam também. E chegou um ponto que eu queria pôr pra fora. Queria transbordar, mas eu não sabia aquilo que eu era, assim. Por que eu não conseguia escrever ortograficamente perfeito? Por que eu juntava uma frase inteira numa palavra? E aquilo me impedia, então foi muito tardio. O meu primeiro livro eu publiquei em 2015. Já estava com 35 anos. Né? Então eu tive que temar contra essa natureza que me limitava, porque senão eu ia transbordar, aquilo ia morrer comigo. E aquilo não seria uma grande frustração da minha vida. Então, sim, nasceu da teimosia, né? Talvez da rigidez cognitiva do autista. E por causa disso, brotou histórias dentro de mim. Coisas que foram plantadas lá na minha infância. E na escola você sempre se deu bem?
Notas, As minhas tarefas. notas eram boas, tirando as de português, né? Mas eu tinha uma expressão oral muito boa, porque eu lia e explicava o livro, né? Apesar que o autista não se comunica muito bem, eu me comunicava muito bem. A única coisa é que eu não tinha muita iniciativa, eu não inicio uma conversa. Eu não gosto, eu não atendo o telefone, por exemplo. Eu não faço ligações telefônicas, a minha esposa faz por mim. Ela faz a minha agenda, porque se for para interagir, eu opto não interagir. Mas eu sempre me expressei muito bem. Me colocava um microfone, uma luz e um palco, eu me sentia em casa. Tanto que foi no teatro que me destravou esse negócio para escrever. Foi o teatro que me ensinou formas de narrar, adaptar, pensar em estéticas e transcender. Comecei com pequenas esquetes, né? E foi até que eu criei coragem de escrever um livro inteiro. Uma peça. Eu fiz peças pequenas, né? Esquetes pequenos. Fiz E foram encenados? Algumas foram, outras não. A que mais assim, me doeu e que não foi encenada foi a adaptação da Cabana. Quando a Cabana nem pensava em virar filme, ela tinha sido lançada, o pessoal virar aquele filme, Cabana, Cabana, Cabana. Eu era ateu até na época, né? E eu li a Cabana, eu achei assim, pô, legal, um livro interessante. Eu falei, pena que não tem igrejas que seguem isso daqui. Bem, mas isso é um outro assunto. Outro episódio. É outro episódio. Então eu adaptei a Cabana e só que daí quando a gente até fez alguns ensaios, aí o governo na época eu trabalhava na cultura de Santa Terezinha de Itaipu, não teve como bancar, né, a produção. E aí acabou sendo engavetado o projeto, infelizmente. Mas tinha Não sido. fala sobre esse filme, A Cabana, porque é livro, né? A Cabana. Livro. Que eu leio tanto livro, eu nunca ouvi falar do livro A Cabana. Então ele tem um filme agora também, né? É um cara que encontrou Deus numa cabana. Em resumo, é essa a história. Ele perde a filha, a mais nova, de uma forma trágica, por um assassino, um serial killer. E ele vai até a cabana, ele recebe um convite, e ele acredita que é o assassino provocando ele e para se encontrar com ele na cabana onde ela foi assassinada. E ele vai, achando que vai encontrar o assassino, e quando tá lá, ele tem uma coisa que a gente chama de teofania, né? Ele encontra Deus nessa cabana. E Deus ensina ele o caminho do perdão, né? Qual o autor desse? Ai, Yin Yang, uma coisa. Não, Eu não lembro agora o nome. Eu fiquei curioso agora, porque eu não vou lembrar o nome. No momento, eu acho que uns 20 anos atrás, né? Uns 20 anos atrás era o livro que dava para muita gente de aniversário de 15 anos. Eu dei de presente de aniversário de 15 anos para muitos alunos, né? Vou procurar. E eu fiz muitas coisas assim, tipo, a adaptação de um livro ou de coisas como acabando tem muita coisa que é mágica, né? É uma fantasia, né? É uma classificação de fantasia que a gente chama de fantasia maravilhosa, que é com imagem de deuses e etc. E eu tive que adaptar, eu tive que criar emoções como personagens, eu tive que. A gente tinha um jogo de cores para ser lançada, para mudar a cabana, mudava pela luz. A cabana no mundo real e a cabana no mundo espiritual era diferente, né? E tinha uma coisa que ele falava de A Grande Sombra, que era a tristeza dele. Eu transformei isso num personagem, porque os diálogos que no livro são narrados de uma forma mais simples, não tem muito sentido no teatro, então você tem que adaptar. Então eu criei um personagem para conversar com ele, para expressar essa interação dele com a depressão. E assim, eu achei um trabalho bem, bem divertido, gostei muito, mas infelizmente eu não vi o resultado nos palcos. Né? Eu queria arrebentar, porque logo na sequência vem na sequência não, alguns anos após, virou um filme de apresentações mundiais. Então agora você já conhece o Alexandre escritor, o Alexandre produtor de teatro. Eu fiz. Eu gostava muito de participar das montagens da Paixão de Cristo. Lá em Medianeiro trabalhei com isso, em Santa Terezinha também.
altos de Natal, de Páscoa. Nossa, eu gostava demais. Você trabalhou quanto tempo com a cultura, assim, oficialmente falando? Oficialmente, eu acho que eu trabalhei 5 anos, né, em Intermedianeira e Santa Terezinha, de 2008 até 2012. Depois eu fui pro Senac, mas daí eu já entrei pra Academia de Letras aqui de Foz. Isso, essa é a pergunta que o João William queria saber, porque ele está cutucando todo mundo que Sim, vem aqui sim. sobre a Academia de Letras. Nós perguntamos para a Laisa, perguntamos para a Dani. É. E a Academia de Letras eu fui o último presidente. Eu fui. O presidente fechou as portas. Eu fechei as portas da Academia de Letras. Mas eu fechei, assim, com consentimento de todos, né? Porque chegou a um ponto em que não tinha mais engajamento dos membros. Então, eu falei assim, vamos então dissolver, né? Aí a Laís era vice-presidente, eu era o presidente. Tínhamos uma diretoria, convoquei a diretoria, convoquei outros membros, alguns da diretoria foram, e eu falei, vamos tirar tudo aqui da sede. Era uma sede alugada, não tinha mais como pagar o aluguel, né, na sede. Vamos guardar num determinado lugar, e ali vai ficar, né, até que volte o espírito, né? Algum aventureiro lance mão. E volte a Aleph, né? A Academia de Letras de Foz. Mas existe, em nome existe. Existe, ela existe. Tem o CNPJ. Sim. É só reativar. É que igual você falou até que volta o espírito. Precisa reacender essa chama aí, né? A gente fala que de fora que a gente não viveu um pouco esse momento. Eu lembro que eu fui em algumas apresentações. Sim, você foi que era na esquina cultural. Tinha outras entidades junto com. A gente fazia muitas ações culturais. Nós tivemos recentemente, inclusive entrevistamos o José Garcia lá de Toledo. Uhum. Então, ele está bem motivado. Tá bem motivado. Sim. Agora, mas parece que o formato do trabalho dele é um pouco diferente. Bem diferente. Ele conversou comigo. Só que assim, até depois eu não pedi desculpa pra ele. Porque, aproveita aí que ele deve estar. Ele deve estar. Eu não dei um retorno pra ele. Eu acabei não me inscrevendo, ele ofereceu ali para que eu me inscrevesse. Porque no atual momento, eu conversei com a minha esposa ali, eu não conseguiria me dedicar. Né? Não conseguiria participar de reuniões, eu não teria cabeça para isso, que a gente está se reorganizando. Eu estou querendo abrir uma empresa de jogos, eu saí da editora Lumos para abrir uma editora de jogos, para trabalhar em parceria. Então tem muita coisa que eu estou me organizando e eu não ia conseguir me dedicar. Que tipo de jogos? Pode contar? A gente tava falando que o Alexandre tem aqui. Tô chegando na número 3. Chegando lá? Número 3. Eu sou game designer também. Assim, eu tenho uma formação acadêmica de tecnologia. E eu sou pós-graduado em gestão de projetos e também game designer. E eu quero abrir uma empresa de jogos. Para Lumos, eu fiz já um jogo de RPG, um sistema. Um one shot, eu chamei de Trinity, porque ele usa a base 3 e múltiplos de 3 para jogar, para adaptar as histórias. Então, com essa experiência, eu falei assim, é mais lucrativo, eu vou conseguir colaborar mais se eu tiver uma empresa de jogos, que eu vou dedicar aquilo que realmente eu gosto, que é produzir histórias e conteúdos, usando o que a gente chama de transmídia, e ali dentro da editora, do que sendo um membro da diretoria da editora. Por isso que eu digo que eu tô nesse processo de... E também o empresário, o escritor, às vezes ele não consegue se fundir num só, né? Não, é complicado. O artista e o gestor... a Dani falou isso aqui, né, aquela vez, que o artista, às vezes ele é muito artista e pouco gestor. Aí quando entra um edital, um projeto, ele se embanana um pouco, né? E é importante você ser um pouco dos dois. Ou então ter o auxílio dos dois. Aí eu tenho a sorte que eu tenho meu suporte, né? É aí que é o meu grande amor. Cadê? Que cuida dos nossos editais. Sim. Cadê a sua? Ali ela. É muito legal essa questão. De repente aí vem é que já existe o núcleo de cultura, né? Tem o núcleo de cultura. Sim. Os editais. É muito importante isso.
mas uma associação, uma academia que também pudesse puxar para esse lado. Assim, eu apoio, mas eu não quero mais ser presidente. Eu acho muito do jeito que nós, os mais antigos, e as pessoas que também entraram nessa vibe da literatura, eu acho que ela é meio antiquada. Ela tem que se fundir com essa tecnologia aí dos jogos, dos games, de tudo isso, e inclusive ser uma coisa ainda que eu não sei que nome dar a isso, que seria... A gente chama de transmídia. Transmídia? Transmídia, na qual você tem a literatura, mas você também tem... porque você transcende a mídia, né? Por exemplo, deixa eu pegar então esse livrinho. Grava aqui, eu vou porque ele não tá seguindo o roteiro, nós vamos trabalhar só aí. Esse livrinho aqui é uma novela, é uma noveleta. Inclusive, se eu falar, nossa, mas novela desse tamanho? Sim, novelas podem ser desse tamanho, porque existem conto, novela, né, e romance. Novela, o que define não é o tamanho, mas sim a estrutura narrativa. Isso aqui eu fiz junto com o Enéas Tavares, e foi ele que me falou da transmídia, porque ele tem aqui os personagens da literatura dele, mas ele também tem um jogo de cartas, ele tem também todo um material digital, e ele tem uma série na Amazon Prime. Então ele funde tudo isso, todo esse conteúdo de uma forma que interage entre essas mídias. Pode ter audiolivro, um tanto uma parte da história, você vê lá um QR Code, você coloca ali, tem uma música composta para aquela cena, e você escuta. Então, isso é transmídia, na qual você usa várias mídias. É por aí mesmo que eu acho que a gente... bem que nós estamos buscando, né? A cereja do nosso porque as academias, no sentido assim, da literatura, eu acho que elas são... bregas, elitistas. Isso é verdade. Isso é muito elitista. Então, hoje tem que ser academia transmediática assim. Tem que ser uma coisa... Ela tem esse problema, porque eu, como sou escritor de fantasia, a gente sente aquela pressão da elite da literatura. Fantasia não é uma literatura boa. Mas, poxa, a humanidade começou escrevendo fantasia. A literatura começou trazendo a fantasia para os livros. O épico de Gilgamesh, o épico mais antigo já escrito, é uma literatura fantástica. Ela tem um propósito, ela passa uma mensagem. Qual você tá falando? O épico de Gilgamesh é a obra literária mais antiga. Escrita, Sumérios, né? Foi os Sumérios. Suméria, fala até talvez de um dilúvio, né? E sim, ele tem uma narrativa de um dilúvio. Mas eu vi o cara relacionando o dilúvio com a cidade submersa lá. Atlântida. Eu já não sei. Essas partes assim, elas... Eu não acredito muito em Atlântida. Atlântida pra mim é uma metáfora de sociedade perfeita que uma hora a utopia cai. Eu acho que é isso que Platão quis passar. Mas é legal a gente pensar numa cidade debaixo da... Essa é a parte procurando. Foi descoberto. Não foi aqui não. Peraí, mas... Exatamente. Sempre tem a possibilidade de que amanhã a gente descubra a Atlântida. Isso. Você citou esse trabalho aqui, que foi um dos trabalhos que me chamou muita atenção na conversa que nós tivemos. Rasgou o roteiro. Rasguei o roteiro, porque esse aqui estava no roteiro. Mas era a pergunta 49. Isso aí é o... Meu Deus. Aqui tem algo que chamou atenção, porque fala do nosso ambiente aqui, fala do Foz do Iguaçu, né? Quando o Foz do Iguaçu fez 100 anos, o Enéas Tavares estava aqui, a convite meio da Liza, para um evento de literatura que a Academia de Letras fazia. E aí ele fez uma proposta para mim. Vamos escrever em parceria uma novela dentro do universo do Brasiliano Steampunk que usa essa ideia da subcultura steampunk, que é um universo retrofuturista, mas usando Foz do Iguaçu como cenário. Aí ele falou assim, que personagens seus você pode usar? Você, olha, eu vou criar. E aí eu criei alguns personagens, ele colocou os personagens dele
E aí, personagens históricos, tem o Moisés Bertoni nessa história. E é uma história que fala da lenda. É uma lenda que a gente não tem certeza se ela é realmente indígena ou se ela já é pós-colonização, que é por que Itaipu tem esse nome? Né? Que é a lenda que os deuses criaram o mundo, não tinha som, veio para a terra, e eles cantaram uma música e deram um som a todas as coisas. E esse som primordial ficou gravado nas águas sagradas do Rio Paraná. Um pajé, então, sentou-se sobre as pedras que afloravam, e ali ele meditou até que ele ouviu essa canção primordial e chamou essas pedras onde ele ficou de a pedra que canta, Itaipu. E nessa história, Itaipu, então, é um rio que grava as coisas que existem no tempo. E um cientista tenta perfurar esse rio do tempo para trazer de volta a filha que faleceu, criando um looping temporal. Aí esse é o mote da história. Ó. Brinca. Mexe, Quando ele mexe falou com ele. isso, né, eu tô assistindo uma série bem. Tô assistindo um dorama. Pronto. Oh, meu Pronto, Deus! tô assistindo O um dorama te fisgou, Tô Emerson. assistindo um dorama. E o dorama. É uma viagem sem volta, sabe? É que nem crack. Tô Cheirou. já aprendi a fazer até o símbolo aqui do dorama. E o dorama é o mito do Sísifo. Ah, o mito de Sísifo. Então, ele tem essa ideia do loop temporal. Aham. Assim, sabe? Eu até Você sei que dorama falou- que é esse. Você falou aquele dia, eu não procurei o dorama, ele apareceu na minha Ele te timeline. Ele te escolheu. E na mesma Agora semana. sou eu que quero ser escolhido também. Na mesma, Tô fora. quero assistir essas coisas aí, Tô né? por fora. Ó, tem mensagem do Mauro pra nós, viu? Tem mensagem do mal. Ah, Deixa eu Naquela comentar. mesma semana eu tava pesquisando para entrevistar o pessoal na Feira do Livro, uhum. né? E apareceu o Gibson, o futuro é agora. Ah, William Gibson. Eu lembrar o nome dele completo, que eu decoro só para palestra, depois eu esqueço Ah, tá. tudo. É que o William, na ficção científica, né? Da ficção Sim, sim. científica, né? William Gibson. Escreveu Neuromancer. Esse mesmo, uhum. esse mesmo. Inclusive, Esse- steampunk é por causa dele. eu vi o É, Matrix, eu achei né? interessante porque Steam não é o- Henry Gibson. É William Gibson. William Gibson. William- Ele escreveu Neuromancer, a máquina diferencial, que foi o que criou o steampunk, a máquina diferencial. Johnny Robô, que virou filme também com o Keanu Reeves, e ele inspirou também Matrix. Mas Matrix mistura a República de Platão com uma coisa meio messiânica. Mas sim, ele que moldou a ideia de cyberpunk. Que é. Daí o cyberpunk deu origem ao steampunk, ao Gostei dieselpunk. desse steampunk que é Ele é retrofuturista. retrofuturista. Vê se pode uma coisa dessa. Resumindo, Tem dieselpunk, que Mad Max é dieselpunk. Tem uma coisa que é só brasileira, que é o solarpunk, que é um universo onde a natureza, a energia solar, energias limpas. Só que o punk é aquele negócio, tipo, você tem que começar a história, ela tá na marginalidade das coisas. É alguém que da margem da sociedade que vai contra o status quo que oprime essa massa. Né? E isso é a base das histórias steampunk, dentro dessas estéticas, né? Que é o cyberpunk, o steampunk, etc. E é tudo a geração do vapor, né? O steampunk É. O steampunk Eu achei interessante isso. O Tava meu, pesquisando o também. meu livro Anatomista de Dragões, ele é steampunk. Ele é Tá steampunk. vendo? Aguarda essas Tá coisas. vendo? Ô, Mauro, Ele acabou, ele falou, um o que que abraço. o Mauro tá querendo? Mauro O que tá o Mauro tá mandando um querendo abraço aí? pra nós. Ó, você tá perdendo essa aqui. Ô Mauro, se você quiser aqui, todo episódio, você que tá nos assistindo aí ao vivo, todo episódio eu mando um abraço pro pessoal de Lages, em Santa Catarina. Mas eu vou pedir aqui um patrocínio, né? De Lages. Lages. Prefeito de Lages, se quiser patrocinar a gente. Pode ser O então. lá do Minas Gerais também. Pitangui? Em Pitangui. Já estamos pedindo. Já estamos pedindo. Falou do Anatomista de Dragão. Esse Foi no aqui momento que eu conheci você. Isso, Quando eu lancei esse livro, foi em 2015. Eu escrevi primeiro o Véu de Organza, que é uma fantasia negra. Mas eu engavetei ele, porque eu escrevi num momento ruim, num momento de depressão. Eu reescrevi depois, na época da pandemia.
E então saí da depressão e falei assim, cara, eu tenho que escrever uma fantasia com elementos clássicos, mas eu não sou comum, eu não sou normal, eu tenho que fazer de coisa diferente. E aí eu descobri o steampunk nesse momento. E aí eu escrevi o Anatomia de Dragões, que é um universo steampunk, um universo igual ao nosso, só que retrofuturista, na qual os dragões existem de verdade. E a história basicamente é um biólogo tentando salvar os dragões da extinção, porque a criação do avião tornou eles obsoletos para o uso da guerra. E os dragões eles não existiam mais na natureza. Eles eram usados como armas de guerra, desde o período napoleônico. Tá louco. É. Nossa Mas senhora. vamos rasgar tudo que a gente escreveu, vamos começar tudo de novo. Aí E eu tem um trago dragão onde aqui? em Onde? Foz. Em Foz do Iguaçu. Porque assim, eu gosto de usar aquilo que é nacional. Infelizmente, assim, eu não consegui, dentro da história que eu criei, usar todo um cenário brasileiro. Eu tive que começar lá fora. Mas eu trago ele pro Brasil. E Foz do Iguaçu, principalmente, em 1924. Porque eu fiz uma peça de teatro chamada Fuzis da Coluna Prestes, que é uma adaptação de uma peça chamada Fuzis da Senhora Carrard, do Bertolt Brecht. Só que daí usava Foz do Iguaçu, usava toda aquela coisa do Brecht na Revolução Tenentista de 1924, com Ana Prestes. Então eu conhecia a história do Prestes, sabia que ele dessa história aqui em Foz do Iguaçu, e eu falei, cara, ninguém conhece a história de Foz. Ela é muito é obscura, as pessoas não procuram. Então eu pesquisei, eu levei uns 9 meses de pesquisa procurando vestígios, relatos, fotos, para poder fazer, acho que 3 capítulos no meio do livro. E agora eu estou escrevendo 2, porque eu fui em uma cidade chamada Paranapiacaba, que é considerada a Silent Hill brasileira, né? Uma cidade que fica com névoa o dia inteiro. E ela foi Considerado o quê? Silent Hill brasileira. Silent. Que é um jogo de videogame, né? É um jogo de videogame em qual há uma névoa. Lourenço tá gravando tudo, hein, Lourenço? É uma névoa que transporta uma cidade chamada Silent Hill para um mundo diferente, um mundo sobrenatural. E essa cidade ela é coberta por névoa. E ela é uma cidade que ela gosta muito do assombrado. Ela tem uma história de assombração em cada esquina. E o turismo deles é baseado nisso. Nessa ambientação. É uma cidade. É uma vila de Santo André maravilhosa. Foi criado pelo Barão de Mauá para ser a central da São Paulo Rails, que fazia a escoação de café para o Porto de Santos. E tá até hoje lá. Ela é toda em estilo inglês, antigo. Foi preservada, foi tombada. E lá acontece o evento chamado SteamCon Paranapiacaba. E eu fui lá na SteamCon e fiz uma pesquisa de campo. Andei. Fui na casa de uma bruxa, que lá tem bruxa, lá tem muita bruxa. Fui no cemitério, fui no relógio que eles têm lá, que é parente do Big Bang. E eu achei o jeito legal de finalizar o segundo livro, e aí eu estou escrevendo o segundo livro. Metade dele é em Foz do Iguaçu e outra metade em Paranapiacaba. Né? E eu tô compondo já. Você tá falando do Anatomista de Dragões. Anatomista O segundo, olha só o nome, Anatomista de Dragões. Ele é um biólogo que estuda dragões. E aí já tem mais a pergunta do roteiro que já foi pro lixo ali. Mais uma pergunta então do roteiro. Você ainda lembra do seu roteiro? Tá vendo? Não, que a gente tinha conversado sobre a questão de surge o livro 1, tem história pro livro 2, tem história pro livro 3. Às vezes você já cria o primeiro livro pensando no 1, 2, 3. Eu não criei o Anatomista pensando no 1, 2, 3. Eu comecei agora. Eu recebi uns feedback muito legal. O pessoal chegou ali na Feira do Livro e falou: é o livro que eu mais gosto do mundo é o seu livro. E eu fiz assim, poxa, legal, né? Recebendo esses feedback, eu resolvi começar o 2, né? Só que eu não tinha como fechar a história do segundo livro. Porque ele é um prequel. Ele acontece um pouco antes do início desse livro.
E eu queria fazer a terceira para fechar a história bem depois. Então eu precisava preencher umas lacunas aí. E só quando eu fui lá em Paranapiacaba, entrei nas casas, vi o lugar, é que eu consegui ter a vivência para poder escrever. Porque o escritor tem que viver o que vai escrever. É o cara que fala assim, eu tô escrevendo, minha história, ela é nos Estados Unidos, em Nova York. Daí eu pergunto, você já foi para os Estados Unidos? Você sequer fala inglês? Você conhece? Não, nunca fui. Porque simplesmente tem o preconceito. A gente tem aquele coitadismo que é brasileiro, não é legal, não é bom. Não, a gente tem que usar o que é nosso. E assim, a Foz do Iguaçu é o fiofó do mundo. Cara, em qualquer lugar do mundo é o fiofó. Qualquer lugar é o umbigo do mundo. Nós vivemos numa esfera. É o nosso ponto de vista que muda. Então eu quero usar Foz do Iguaçu, porque eu tô aqui em Foz do Iguaçu, eu quero usar qualquer lugar, mas eu tenho que conhecer, eu tenho que ter a vivência. E eu, assim, rapidamente, como você falou aí, aqui é cheio de possibilidade de você criar em cima da realidade que a gente tem aqui. Sim. Imagina, por exemplo, a tragédia que foi naquela época, na época da construção da Itaipu, os Sete Quedas. Ou você deixa Sete Quedas ou você constrói Itaipu. Isso aí já é um tema. Já. Dá pra fazer um tema, dá pra fazer uma novela sociológica com base nisso. Onde entra o imaginário indígena. Sim, tudo. Porque tá tudo misturado. A própria construção da Itaipu, o pacto que teve aqui. Aí temos também a questão, fronteira, como é a vivência. Tem espaço, tem histórias para mil coisas aqui. Tem. É daí que vem a minha fantasia negra, né? Por exemplo, Essas ideias aí. Mandou o seu abraço pro Mauro, que ele tá no Mandei um abraço pro Mauro. Tá aqui, ó. Manda um abraço pro Manda um pessoal do abraço pra Pitangui. mim. Manda um abraço pro pessoal do Pitangui. Isso, um abraço para a turma lá de Minas Gerais, a região de Pitangui, Belo Horizonte, Contagem, Betim, Itaúna, Pará de Minas, toda essa região do Centro-Oeste Mineiro, que é a minha região, né? Abraço para Brasília também, tem muitos. A Nevinho Larcão deve estar nos vendo agora, fiel televidente nosso aí. Então, espero que vocês estejam gostando. Quem não viu, parece que não tem muita gente no momento agora, né? Assistindo ao vivo, né? Nós ficamos assim umas 2 semanas parados, mudamos horário, né? Mudamos horário. Mudamos o Mauro. Mandamos o Mauro embora. Despedimos o Mauro. Pô, Mauro, gente boa. Mauro. Ainda bem que ele tá longe, não vai dar pra pegar a gente hoje aqui, né? O Mauro sabe que ele tá no nosso coração. Eu sei que ele tá lá em Paranaguá, mas que ele tá no nosso coração, eu tenho certeza. Tá na outra ponta da BR-277. Nós vamos achar um formato para fazer um stream e conseguir trazer para ele fazer alguma pergunta. Fica na tela aqui. Colocar ele aqui na tela, fazer alguma pergunta. Mas é pro ano que vem, tá, Mauro? Fica tranquilo aí. Você estará conosco. Você falou do assombrado, né? Do terror. Por que a literatura de fantasia passa por esse momento assim do terror? Né? Todos os escritores têm isso aí, né? Tem sim. Na verdade, assim, a questão do monstro, né? Do medo, ela faz parte da natureza humana. A gente gosta de passar um medo controlado. Essa é a questão. Por isso que a gente vai assistir filmes de terror. Saber que você pode desligar a TV ou fechar as páginas do livro é melhor do que você passar realmente um perrengue ali, né? É uma coisa catártica, né? É aquela catarse. Tipo, eu não preciso passar por uma experiência aterrorizante para sentir o que é uma experiência aterrorizante. O livro, o filme traz isso. E tem toda a questão filosófica do monstro, né? Que cada época tem o seu monstro. Que representa aquilo que ameaça a sociedade, ameaça aquilo que é moral, que é ético para um pessoal, um povo. Ele é personificado no monstro, né? Tipo Drácula, Frankenstein. Sempre tem aquele modismo, né? Uma hora o vampiro tá em alta, uma hora tá em baixa.
Eu gosto muito de vampiros. Eu gosto. Agora tá voltando o I Frankenstein, né? love vampires. Eu gosto muito Seu de microfone vampiro. seu não tá longe demais, Tá, não? não, então deixa eu. Se Às tiver, vezes eu não sei. Voltou o Frankenstein agora, tá? O Frankenstein tudo, né? voltou. tá em voga. Sim, aí assim, tem Kaiju, Godzilla, essas coisas tem. Mas existe diferença de terror para horror, né? O horror, ele tem a criatura, o monstro, e o terror é o psicológico. Os dois têm a mesma fonte, que é aquela coisa do medo controlado, da reflexão daquilo que a gente teme, que está nos cercando. E o escritor, sim, ele traz muito disso. Eu acho que o maior exemplo que a gente tem no mundo como escritor de horror é o H.P. Lovecraft. E de terror, talvez o Stephen King, mas Stephen King também é horror. Mas todos eles flertam de um pro outro, né? No meu caso, assim, não é tanto um terror, ele é mais uma fantasia negra. A minha esposa chama de terrir, um terror para rir, né? Boa. Porque assim, terror. Se você quer fazer um negócio de terror, você acaba. Ou você erra a mão, né? E não é um negócio tão terrorizante. Ou você quer fazer um negócio mais simples e erra a mão e fica extremamente terrorizante e não é aquilo que você quer. Então, eu apostei na minha inaptidão de dar medo nas pessoas e resolvi fazer uma comédia. Uma fantasia negra. E usei Foz do Iguaçu como cenário. Então, Foz do Iguaçu é uma cidade em que, ao cair das luzes, é um mundo completamente diferente. Né? E o véu de organza é isso. É alguma coisa que está na sua frente, mas está atrás de um véu. Está coberto por esse véu. Que é um véu de ignorância ou um véu de crença. Seja lá o que for, é esse véu de organza. Algo fino, tênue, que basta você mudar um pouco o seu conceito, o seu paradigma, e você consegue ver o que está do outro lado. Talvez você enlouqueça ou talvez você goste do que você vai ver. Então isso é... E é uma comédia, porque o personagem principal é um psicólogo depressivo que trabalha por um dono de um antiquário que é um feiticeiro necromante e que eles fazem trabalhos para vendem quinquilharias para outros magos e bruxos e etc. E a história é uma história de vingança. Eu peguei muitos personagens da época que eu e meu grupo jogava RPG. Eu sempre gostei de jogar RPG. É uma ótima fonte de inspiração para quem quer um dia ser escritor ou criar histórias, até para quem quer vencer a timidez, né? Envolver com as narrativas, né? Improviso, essas coisas. O RPG é ótimo. Ele me ajudou até a desenvolver um pouco essa questão da fala, de conversar com as pessoas. E aí eu peguei um pouquinho desses personagens, fiz umas modificações e criei o Véu de Organza. Né? E, bem, eu não... Tô curioso. Esse aqui eu tô curioso. ele assim, ele é complicado de falar assim, porque ele é classificação mais de 18, né? Então, tem umas cenas pesadas. Porque fica um pouco gore. Tem gente que acha que terror é gore, não é, gente? O que é gore? Gore é quando Sabe quando você entra num lugar e encontra a pessoa totalmente esquartejada, estripada, com os órgãos pra fora, pendurado pelo teto e etc? Isso é gore. Aqui é Isso terror corporal. Não vejo isso todo dia, não, mas então isso é gore. Né? Isso é gore. É uma coisa nojenta, né? E isso é o terror corporal. Não, isso não é um nível pra falar, isso é aterrorizante. O terror, ele vai mexer com o teu psicológico. É você olhar para de canto de olho e ver que tem alguém ali, mas quando você olha, não tá mais ali. De repente você olha de novo, continua aquela criatura ali mais perto de você. E daí você começa a sentir um sussurro falando assim, não, você tá certo, vai lá e esfaqueia ele, vai. Sabe? Isso é o terror. Será que tem realmente um demônio ou eu que tô ficando louco? E essa resposta nunca vai vir. Eu ouço vozes. E já o horror não, você olha, dá de cara com uma assombração ali no canto, trepando, um exorcista, coisa do tipo, né? Então, eu prefiro o horror como fantasia negra. Agora, deixa eu te perguntar, todos estão sendo caracterizados, são histórias daqui de Foz do Iguaçu, que tem Foz do Iguaçu como fundo? Sim. Você coloca nos hotéis como... Não, Nunca pensou nisso? Não.
Quando Tava pensando sobre isso também. Porque nós estamos querendo, muitas coisas que nós estamos pensando em fazer é unir o aspecto da cultura e do turismo, né? E jogar essas coisas dentro desse pacote. E eu acho que é uma... Trans o quê? Transmídia. Transmediar nossos produtos. Transmediar nossos produtos. Não, isso é interessante, assim. Inclusive a Academia de Letras, ela tinha essa proposta algumas vezes quando a gente pensou em colocar estantes no aeroporto ou no centro Isso de aí é setores. fantástico, eu acho que seria ótimo. Bem autores de separado, uma coisa assim. Literatura de Foz do Iguaçu. Eu acho até melhor literatura do que falar escritor local, né? Porque às vezes, eu vou ser bem sincero, com alguns lugares que eles vão vender o livro dos escritores da cidade e colocam escritores locais. Quem é da cidade não compra. Porque tem... Sabe aquela coisa que Jesus então, até falava? Só vende no aeroporto isso e na cidade não fala que é local. Não precisa nem falar que é local. Mas assim, para turistas é mais interessante, porque o turista não é daqui. Né? E se ele quer ter uma experiência da cidade, Foz do Iguaçu, talvez a gente vai ser cancelado agora, mas Foz do Iguaçu não é uma cidade turística como as pessoas imaginam. Você não vê turista andando por Foz do Iguaçu tendo a experiência do povo aqui. Muito pouco. Você vê eles indo de hotel e indo para um ponto turístico, do hotel para o aeroporto. Então, já que é assim, vamos oferecer outra forma de experiência. Eu acho que isso aí é uma... estantes em lugares turísticos, tipo o aeroporto, você falou? E outros lugares. A academia teve uma proposta aí dessa natureza, a gente não chegou a implementar. Porque a gente teve. No final a gente tinha tantas ações que estressou todo mundo e ninguém teve mais engajamento. Surge, né? Sim, e são ótimas ideias. O problema é viabilizar, recursos humanos, financeiro ali, sabe? A gente precisava de alguém organizando isso, um contador e etc. E só tínhamos escritores, né? Às vezes que só difícil. Querem escrever, né? Querem escrever e querem ser felizes. Eu tô vendo que agora tá chegando a hora de nós falarmos duas coisas. Você que tá nos assistindo, você deve ter visto aqui que a mesa tá aumentando, né? Aumentando aqui a nossa marca fotográfica, depois aqui, para quem não sabe, isso aqui é o símbolo do Paraná. Você tá falando de Foz do Iguaçu, o símbolo do Paraná. Não é uma capivara? É uma capivara. Isso aqui foi do meu primeiro Atari. Quem não teve Atari, não sabe o que é Atari. E hoje nós acrescentamos uma garrafinha aqui. E o Alexandre vai falar o que é isso aí, Alexandre. Vamos experimentar ao vivo? Experimentar esse negócio. Vamos ao vivo, né? Quem tá de moto não pode tomar esse negócio. Isso aí, quem tá dirigindo, não beba. Isso aqui é hidromel. Né? É a bebida dos deuses. Por que hidro? Porque mel. Porque hidro porque ele é uma mistura de água com mel e aí é fermentado. É a bebida mais antiga da humanidade. Os vikings tomavam isso e diziam que é isso que se servia na mesa de Odin. Então, na fantasia, na alta fantasia, na baixa fantasia, não importa qual o estilo e subestilo, o hidromel aparece como uma bebida para selar acordos, trazer boa sorte, motivo de festa. Então essa aqui é a bebida das fadas, dos deuses e da fantasia e da literatura e da poesia, né? E da transmídia. Transmídia. Mas como você falou, quem roubou o hidromel? Dos poetas. Dos poetas. Isso é do programa Escolinha do Professor Raimundo, que um dos mais engraçados é quem roubou o hidromel dos poetas. E quem vai responder é o Rolando Lero. Imagina. Então, vamos provar ao vivo. Tem água na tua caneca ainda? A minha eu já tirei água. Eu tirei, porque nem eu já sei sabia. Se tomam muito, tomam pouco. Olha, eu vou colocar aqui, né, uma quantidade só para um brinde, depois a gente desce a ripa nisso aqui. O cheiro é bom e eu já quero descobrir quem é o produtor desse negócio. O produtor Skol. Selando. Saúde, hein? Dinamarquês, norueguês. O episódio número 70, eu tinha certeza que ele ia ser muito diferente dos outros.
Episódio sensacional. Episódio regado a hidromel. A hidromel. Mas é pouco essa garrafinha aí, já passou da metade? Então, eu trouxe um pouquinho. Não sabia se vocês iam gostar também, né? Mas eu tenho uma garrafa maior para comemorar o meu aniversário de casamento. Né? Aí, Não é muito alcoólico, né? Marcante, Vocês veem que não é muito alcoólico e... Eu não bebo, porque eu sou evangélico, então não bebo. Também tem pouca degustação, mas tem um sabor bem marcante, né? O hidromel dos poetas. Falar um escritor que escreve terror que é evangélico, a pessoa já fica não tem nada. Mas Depois mistura esse evangélico com muita coisa. Exato. É que eu não sei. Evangélico não é um título muito adequado pra mim. Eu sou um cristão. Né? Um cristão atípico. Eu tenho uma forma diferente de ver. Então, é por isso que e o C.S. Lewis também, né? C.S. Lewis era um cristão, teólogo, e escreveu Crônicas de Nárnia. Temos muitos escritores cristãos. Estão sendo, inclusive, até revelado agora nesse tempo, né? Sim. Tempo. E tem uma feira de literatura de fantasia cristã em Belo Horizonte. É? Uhum. Bem interessante, ó. Muito bom. William, quer falar do sapinho? Eu acho que nós estamos quase indo para as considerações finais. Vamos. Estamos com 1 hora de programa aí, né, Lourenço? O tempo somos nós fazendo, mas aí as pessoas não vão ter paciência. O tempo é relativo, de acordo com Einstein. Não vão ter paciência de ficar nos assistindo. Então vai o sapinho. Lembrar que eu publiquei recentemente esse livro, O Sapinho que Não Sabia Nadar, e está sendo vendido em Foz do Iguaçu. Saiu uma remessa lá para Pitangui, Belo Horizonte, e estamos pensando em mandar para Nova York, Estocolmo, Frankfurt am Main. Então estamos divulgando aqui em Foz do Iguaçu e já mandei para alguns lugares onde a gente tem pessoas que se interessam. Então, em Foz do Iguaçu estamos vendendo em vários lugares. Até tem boas notícias aí que o que está sendo colocado nas livrarias, nos livreiros aí está saindo, né? Está saindo. Hoje o ponto de venda oficial é lá no Amadeus. Amadeus, o sebo do Amadeus. Mas nós estamos fazendo parceria com as outras livrarias, o pessoal do... Como que é o nome do café que nós somos lá? O pessoal do Consciência Café. Eu lembro que eu deixei alguns livros lá para eles na semana da feira. Essa semana recebi uma ligação dela que tinha uma pessoa querendo comprar um livrinho. Se ela podia vender, eu falei, pode vender. Nós vamos visitar você. Nós vamos te visitar em breve. Temos que fazer mais livrinhos aí. Agradecer já a todas as pessoas que estão nos ajudando aí. A gente fazer uma visita, né? O envolvimento foi bem grande. A cidade aceitou muito bem a literatura infantil. A literatura infantil aqui na cidade, nos últimos anos, eu percebi que tem uma abertura bem legal. Eu acho que é porque a gente está começando da forma certa, criando novos leitores, que são as crianças. Se as crianças lerem, no futuro elas serão leitoras e o futuro será melhor. Com certeza. Vamos para as considerações finais? Bom, você mandou um abraço lá para Lages? Um abraço para Lages, o pessoal lá da família do Mauro. Os Malinverni, né? A família do Mauro Malinverni, né? Malinverni. Agora um abraço para o pessoal de Paranaguá. Não esquecendo que lá em Paranaguá, um dos nossos patrocinadores é a EJA Distância Dom. E lá em Paranaguá nós temos polo da EJA Distância Dom. Mauro, vai fazer uma visita lá ao nosso amigo presidente, diretor, o Helder, do polo de Paranaguá. Eu não sei exatamente falar o endereço aqui, mas nós temos um polo gigantesco lá em Paranaguá. Entre os outros polos também tem no Paraná, né? Um dos nossos patrocinadores. Vamos às considerações finais, Alexandre? Fala aquela pergunta que eu não te fiz agora, que tu queria responder. Uau! Uma pergunta que eu acho que eu não fiz, e você fala, por que ele não me perguntou isso? Eu queria tanto responder isso. Pois é, né? Não sei agora, foram tantas perguntas, meu TDAH viajou, voltou. Não sei, Emerson, as perguntas que não foram feitas, talvez elas não tenham sido feitas porque não é o momento, né? Não teriam respostas. Não teriam respostas. Não, pode você dar as considerações finais. Eu quero mandar um abraço, né, para Santa Terezinha de Itaipu, que é a cidade onde eu moro. Opa!
Um lugar lá onde as crianças ganham um livro por mês, e eu acho isso lindo e maravilhoso. E beijo, amor. Amor, beijo pra você, pras crianças que estão ali. Minha mãe tá assistindo também. Os meus amigos, mandei o link, não sei. Depois eles me xingam, vão. Porque amigo que amigo se xinga, Com né? certeza o povo vai assistir. E o pessoal do Senac ali, meus colegas de trabalho. E vamos valorizar a literatura brasileira. A literatura de fantasia, ela não é marginal, ela é de qualidade. Principalmente a nacional. Às vezes é melhor do que a internacional. A gente pensa só em Tolkien. A gente pensa só em J.R. Martin, em Game of Thrones. E no Brasil a gente tem bons nomes, né? Joguem RPG, isso não é do diabo, tá, gente? Não é do demônio. Que bom você ter lembrado disso. Joguem RPG, que é uma coisa que me ajudou no meu caráter. Estimula, constrói, constrói, desenhe, joguem videogame, consumam. Nem falando dos desenhos aqui ainda. Lourenço, vamos mostrar alguma coisa depois. Isso aí são os esboços de desenho que eu faço para jogos e para livros, né? Parece bem aí, Lourenço. Inclusive, deixa eu até mostrar um melhor. Eu faço muito desse tipo de trabalho. Faço muito esse tipo de trabalho aqui para outros escritores de fantasia, que é a produção de mapas, né? Mapas de fantasia. Não sei, pega aqui. Escritor, desenhista, mapista e... Produtor de hidromel? Não produzo, só consumo. Qual o livro que você, dos seus livros, tem que ser um livro mais fininho para uma pessoa que pode começar a gostar de ler? Então, eu seja sempre... fantasia. Eu digo assim, sempre tem a questão do gosto. Cada um tem um tipo de literatura que vai agradar mais. O gosto é não ter muita página. O meu, no caso, seria o Anatomista de Dragões. Ele é mais fininho do que o Véu de Organza. Eu tô escrevendo em paralelo com o Véu de Organza um outro chamado Perfume de Máquina, que também é steampunk, vai ser menorzinho também. Pensando nisso. Leitura rápida, né? E outros livros também que vão ser mais rapidinhos. Um amigo que fala assim, livro é bom, aquele livro de ponte aérea. Que você... Diz que aeroporto é um lugar bom para vender livro, né? Conto, sim, antologia de contos, também é uma coisa muito boa. Alunos têm as antologias de conto, de fantasia, para estimular, achar qual é o seu gosto. Tem ali, vai ter uma história que vai te agradar. Né? Ficção científica, fantasia, alta fantasia, capa espada, fantasia negra, a gente tem ficção científica, tem de tudo. Né? Muito bom. Bom, suas considerações finais. Olha, é muito bom ter conhecido o Alexandre Kalfeld. É um nome... E muito prazer te conhecer. Fiquei muito impressionado com esse tipo da literatura que você faz, que não é uma que eu conheço muito, mas agora fiquei bastante interessado. De repente até eu tenho uma historinha aqui, Em Busca de Vovô, é uma viagem interplanetária, intergaláctica, e você sai da poeirinha que de manhã cedo entrava pelo buraquinho do teto na casa. E ali, a luz, é uma memória bem afetiva isso. Né? E aí, ali aquelas poeirinhas todas eram astronaves, espaçonaves, estavam indo para lugares distantes. E tem uma história que termina, aliás, que começa e termina aí nesse ponto. Na poeirinha. Tá escrito, mas... É uma space opera, né? Space Opera. Esse homem tem vocabulário para tudo. Mas eu te agradecer muito, agradecer o nosso Lourenço aqui, que está firme aí ajudando nos bastidores, e suas considerações finais. Vamos às considerações finais. Episódio. Para mim é um episódio que vai ficar muito na minha memória. O Alexandre citou uma coisa muito, assim, para mim que é muito valiosa. O RPG não é do diabo. Para com isso. Eu não sou um jogador de RPG. Mas a gente convive com tantos alunos, a gente vê marginalizando tantas coisas. E, na verdade, eu tenho uma concepção, Alexandre, que nada é do diabo. Eu não tenho capacidade para nada disso aí, não.
Significado citou, é do significante, né? Você citou que você é evangélico, eu também sou cristão, né? Falo que eu gosto de ser chamado de cristão praticante ainda. Daquele que, se tiver uma oportunidade, pega o microfone e fala no meio da rua. Que é algo que dá muito sentido, mas não é o motivo também do episódio aqui. E de ver que a tua obra valoriza o que é nosso, que é Foz do Iguaçu, né? Traz tantos jovens para o gosto da leitura, que isso me faz apaixonar o gosto da leitura. A mudança de um jovem, quando ele é apaixonado pela leitura, quando ele gosta de ler, pelo menos, ela é nítida, ela é visível. Então é um episódio que vai ficar para nossa história aqui, né? Que é o último episódio de uma série. De uma série. E vamos considerar como episódio motivo para nascer uma nova temporada. Muito obrigado a você que nos acompanhou até agora. Muito obrigado, Alexandre. Eu que agradeço muito a obrigado, vocês. Dom William. E siga, né? Compartilhe, clica aí no sininho e esteja sempre presente no melhor podcast do sul do mundo. Muito obrigado. RPG não é revaliação postural, não. Não, é Role and Play Game.